Estamos de volta e com mais tempo para ficar em casa, que tal cuidar das plantas? A Gisele Vasconcelos traz agora algumas dicas que vão da escolha da planta até a manutenção dela. Em tempo de isolamento social, que tal dar uma atenção especial para suas plantas? É por isso que eu vim aqui conversar com Rafael Borba, que é engenheiro agrônomo, que vai dar algumas dicas de como cultivar essas plantinhas. A gente está numa mudança de estação, né, Rafael? Muda alguma coisa em relação ao cuidado? Muda sim, Gisele. Esse período é um período propício para você fazer a mudança das suas plantas, para fazer uma poda, fazer adubação, porque está chegando a época das chuvas, então as plantas, quando você faz esses trabalhos com ela, né, mexe na raiz, faz uma poda, a planta sente menos. E é um período que a temperatura baixa um pouco e a planta se prepara para a primavera e verão, que vai estar com novas flores e vai estar bem bonita. Em relação a aguar as plantas, tem horários específicos, melhores? Como que acontece? O melhor horário para aguar é no início da manhã ou final da tarde. Como exemplo, essa planta aqui. Essa é a fitônia, é uma planta de sombra. E a aguação dela é dia sim, dia não. Então, é uma planta que deve se aguar no início da manhã ou final da tarde, e nesse intervalo, dia sim, dia não. Tem alguns clientes que acabam matando essa planta por excesso de água, porque às vezes pensa que é para colocar água todos os dias, a planta acaba sufocando, né, porque fica encharcada o substrato e acaba morrendo. E tem alguma forma que a gente pode saber o que é a planta de sombra, a planta de sol, como que a gente pode pesquisar isso? A melhor maneira de saber é saber o nome da planta. Então, antes que você compre suas plantas, é bom saber qual planta está comprando, né? Pergunte ao vendedor que tá lhe vendendo os cuidados necessários para aquela planta e faça uma pesquisa na internet. Agora, uma coisa importante também para saber é que pela internet você tem muita informação do clima do sul, né? Lá tem a maior parte das informações são para aquele clima. E quando chega no clima do Nordeste, às vezes é um pouquinho diferente. Então, lá o intervalo de rega é um pouco maior. Aqui o intervalo já é menor. Um exemplo, os cactos e as suculentas. Geralmente, no clima do Sul, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Aqui a gente já coloca 2 vezes na semana a água. Então, tem algumas mudanças que você tem que observar. Rafael, como é que a gente pode saber que é o momento certo de mudar o vaso? Geralmente a planta demonstra, né? O vaso, por exemplo, ela geralmente deforma o vaso, né? Mostra que as raízes, né? Esse vaso era para ser redondinho, mostra que ele está duro, olha, e ele está meio deformado. Quer dizer que a raiz aqui está querendo mais espaço, né? E também ela começa a sair, no fundo do vaso, começa a sair raiz. Então, é um momento que esse vaso praticamente não está como substrato, olha. Está cheio de raízes. Então, é um momento de estar ganhando um novo vaso, um vaso um pouco maior, com um substrato novo. E qual as melhores espécies para a gente cultivar aqui no nosso clima? Aqui a gente tem várias espécies, né? Como rosas de deserto, cactos e suculentas, para as sombras, samambaias, alocáceas, pinhal do malaio. Tem uma infinitas variedades. E consegue se adaptar bem, né, ao novo clima. Sim, vai muito bem. Além disso, tem alguma espécie específica que é bom cultivar dentro de casa ou fora de casa? Como que é? Geralmente as espécies com flores, elas não vão bem em ambiente interno. Com exceção de algumas plantas que, mesmo assim, para estar em ambiente interno, precisa de um local bem iluminado, como é o caso dos antúrios, que é esse daqui. Eles resistem bem em ambiente interno, mas precisa de estar no local que receba sol indireto. E as plantas que vão bem em ambientes internos, né, em ambientes menos iluminados, geralmente são as plantas verdes, como as palmeiras, pata de elefante, alocácea, zamioculca. São plantas que não necessitam uma grande quantidade de sol, basta estar um pouco iluminado. E os cuidados até da maioria são cuidados básicos, né? A água geralmente é 2 vezes na semana. Então tá certo, a gente agradece por essas informações, tá? Então é isso, cuide das suas plantas com muito carinho. Eu volto com você no estúdio.